Olá, vamos falar sobre os problemas das doenças funcionais. Muitos pacientes que nos procuram chegam com muitos sintomas e queixas e dizem que já foram em outros médicos, inclusive eu estou aqui nos Estados Unidos, muitos deles vão no Mass General, que é onde estão os papas da medicina, né? Há muitas pessoas que vêm da Europa, famílias abastadas para fazerem exames e cirurgias no Mass General. E eles dizem que, olha, fizeram vários exames, o médico disseram que não tenho nada. Alguns que recebem alguns remédios, dizem que melhora um pouquinho, mas não resolve um problema, né? E muitos recebem esse diagnóstico dizendo que não tem nada. Por que muitos médicos dizem que a pessoa não tem nada, se o paciente sente muitas coisas? Muitos sentem dores no corpo, dor de cabeça, insônia, depressão, ansiedade, angústia, mas aí chega no médico e ele diz que a pessoa não tem nada. Há mais de um século atrás, os professores de medicina ensinavam aos seus alunos médicos a ouvirem as queixas dos pacientes e anotarem os seus sintomas, Porém, com a evolução da medicina, começaram a vir muitos aparelhos que não existiam naquela época, né? Nós temos hoje exames de sangue, exame de urina, aí veio os ultrassom, eletrocardiograma, hoje tem o CAT scan, né? Tomografia computadorizada e muitos aparelhos. E os professores de medicina hoje ensinam os alunos a acreditarem nos sinais que aparecem nesses exames, né? Se uma pessoa examinada faz vários exames e não há sinais de alguma coisa errada no corpo da pessoa, para esse médico a pessoa não tem nada. Entende? Os médicos de hoje não confiam nos sintomas, o seu sintoma, aquilo que você sente, né? Isso aí não é um problema do paciente, não é seu problema, é problema do sistema médico, e nem é do próprio médico em si, é o sistema, né? Há muito dinheiro envolvido com esses aparelhos, são aparelhos caríssimos, nós levamos muitos anos aprendendo a usar esses aparelhos, né? Eu sou professor nós chamamos aqui de Dark Field Microscope, né? Eu ensino as pessoas a interpretar os exames de sangue, né? É um curso caro, é difícil, não é fácil você estudar as imagens e conseguir entender as imagens. É como os astrônomos que estudam coisa do espaço sideral e tentam só por imagens e sons, né, entender o que está acontecendo e medir as distâncias, né? Então, se você sente um problema, você sente dores, você sente mal-estar, você tem angústia, você tem isso, e os médicos dizem que você não tem nada, é claro que você tem um problema, mas o seu problema é um problema funcional. Para o médico não é grave, porque você não tem um tumor, não tem um câncer, não tem um vírus, não tem uma bactéria, não tem um parasita no organismo, né? Mas você sabe que você sofre, né? Então, na naturopatia, que é a escola de medicina mais voltada para as medicinas biológicas, nós estudamos muito os sintomas e consideramos os sintomas, né? Há muitos problemas que antes de se tornar uma doença clínica, ele apresenta muitos sinais, muitos sintomas, até que começa a aparecer sinais no sangue, na urina, nos outros exames, né? Então, nós temos tido muito sucesso em tratar pessoas com isso. Fala-se que mais de 30% das doenças são funcionais. Há controvérsias. Muitos estudiosos dizem que para alguns chega a mais de 50%, para outros mais de 60% das doenças são funcionais, né? Por isso hoje existem até não só os placebos, como também as cirurgias placebos. Cirurgias que os médicos sabem que a pessoa não tem nada, mas faz a cabeça da pessoa dizer que tem um problema, porque a pessoa chega com muita queixa lá, e a pessoa só abre, fecha e manda embora. E o paciente se sente super bem, né? Porque trabalhou mais na cabeça do cara, aquilo ali teve um efeito psicológico. Então, a naturopatia, nós tratamos muito desses problemas, porque dentro do campo da nutrição, por exemplo, deficiências minerais, enzimáticas, vitamínicas, ou excessos também, né? Tem pessoas que estão toda hora tomando remédios e vitaminas ou coisas sem receita médica, sem orientação médica. Os excessos também dão problema, né? Se você toma alta dose de vitamina C, por exemplo, a vitamina C elimina ácido fólico do seu organismo em excesso.
E com a falta do ácido fólico pode te tornar um anêmico, vai afetar o metabolismo da vitamina B12, te dá um problema. Se você tomar muito zinco em excesso, o zinco vai dificultar a entrada do cobre no seu organismo, porque eles caminham juntos, né? São antagônicos. E a falta do cobre vai te dar vários problemas de pele, metabólicos, digestivos, né? Anêmico, porque o cobre ajuda a absorver a vitamina C e está muito ligado ao ferro, né? Há uma tríade entre eles. Se o cobre fica muito baixo, você não absorve direito a vitamina C e o ferro também. Então, você vai ter uma anemia ferro-priva, né? Ok? Pessoas que vai fazer musculação começam a tomar muito suplemento proteico, às vezes, e exagera com essas proteínas. O excesso da proteína vai aumentar a amônia no seu organismo. A amônia é um refúgio metabólico da proteína. A amônia é ácida. Essa acidez vai te dar problemas renais, problemas circulatórios, né? Vai acelerar o estresse oxidativo, ou seja, a velocidade com a qual você envelhece, né? E futuramente pode te dar até problemas nas cartilagens, né? Porque o rim está muito ligado com as cartilagens por causa do equilíbrio do pH do sangue. Então, essas patologias todas que estou falando, muitas delas são funcionais, não aparecem nos exames. Então, os médicos dizem que você não tem nada. Você tem um problema que não é ele o cara que vai consertar esse problema, não é ele. Você tem que procurar alguém da área, né? Ou médico naturopata, ou nutricionista, alguém que trata a medicina alternativa ou integrativa, né? Ok? Então, a naturopatia, ela não separa a mente de corpo. E um outro lado muito importante são as questões do estresse mental, né? Muitas doenças são psicossomáticas, né? É a somatização do estresse. Nós cristalizamos o estresse de forma trófica ou somática, né? Pessoas que vivem sobre o instante com estresse, como se sua alma se defendesse contra aquilo. Por exemplo, uma mulher que está com problema com o marido, não está se sentindo bem ou sente-se traída, ela pode mentalmente gerar um problema geniturinário, né? Que vai desde uma clamídia até vaginite, para não ter relação sexual. Para não dizer para o marido que ela não quer relação sexual, ela cria a doença, mas é uma doença mental aquilo, criado mentalmente, só que a vaginite é um problema que tem que ser tratado por um médico ou um naturopata. A doença em si é real, mas a origem dela é mental, né? Outras pessoas criam doença de pele inconscientemente, tudo isso é um processo inconsciente, né? Para se defender, como se ela quisesse distância de outras pessoas, formando uma couraça psicológica, né? Então, muitas pessoas sofrem com isso até entender o que está acontecendo. Dores de cabeça nem se fala, né? Dores no corpo, dores migratórias, aquela dor que começa aqui, muda para lá, passa para lá, está no pé. Todas essas dores são ligadas ao psicológico, né? Asma é a doença mais psicossomática que existe, mas é uma doença que pode matar a pessoa se não tratada da maneira correta, né? Então, está muito conectado a esses problemas. E esses problemas não aparecem em exame nenhum, né? Então, há pessoas que têm muitas dessas patologias e não têm. Então, no nosso tratamento, nós temos alguns tipos de exames onde nós conseguimos fazer a leitura do comportamento dos sinais que a gente vê, como, por exemplo, o sangue. Nós damos o comportamento dos glóbulos vermelhos. A medicina oficial se preocupa muito com os glóbulos brancos, né? A gente vê também os glóbulos brancos, mas uma pessoa que chega aqui não tem uma infecção, não tem uma inflamação, se vê pela auscultação, nós olhamos desde da língua da pessoa, como é que está, a íris, a pele, temperatura, né? Pressão arterial, e aí nós vamos ver se a pessoa está tudo normal ali. Aí começamos a ver esses comportamentos. Pelo comportamento dos glóbulos vermelhos, a gente vê se a pessoa está tendo um problema circulatório. Vemos também os níveis do estresse pelo nível do cortisol no sangue, que dá para perceber por causa da presença da fibrina, né? Se essa fibrina começa a ficar muito visível no sangue, porque o cortisol está alto, essa pessoa está muito tensa, né? Então, mostra-se ali padrões, nós buscamos saber os padrões. Pelos padrões, nós sabemos se o problema vem muito do psicológico, se é metabólico, se é uma desbiose intestinal, que o médico convencional não dá bola, né? Então, mas é muito importante, porque veja bem, 80% do seu sistema imunológico depende do seu sistema digestório ou digestivo,
né? E muitos médicos nem perguntam o que você come, como é que vai te curar, né? Então é necessário a compreensão, visão de conjunto do indivíduo, não apenas olhar, o aparelho não diz nada lá, então você não tem nada. Não funciona assim. Nós não somos mera máquina, né? Nós somos seres que transcendem, então somos afetados pelo ambiente, por tudo, ok? Eu vou dividir em 2 blocos e falar um pouco mais sobre isso.